a essa audiência pública. Eu concedo a palavra ao primeiro orador aqui, pela ordem que eu chamei, o assessor técnico da Confederação Nacional da Saúde, o senhor Olímpio Távora, que terá 10 minutos. Deixa eu fazer a projeção, por favor. O senador Valdemir Moga, presidente dessa comissão, do senador Ana Amélia. Eu estou aqui representando o presidente da Confederação Nacional de Saúde, doutor Zé Carlos Abraão, que se encontra teve impedido de comparecer. E eu, como sou assessor de trabalho, sou médico, já deixei a medicina há alguns anos, só trabalho na assessoria, consultoria de sistema de saúde, e praticamente especializei em analisar o SUS, estudar o SUS, então ele me designou para fazer esse trabalho. Eu queria fazer algumas colocações, algumas delas vão ser bastante contundentes, eu espero que não seja mal interpretado, senador. Primeiro, a realidade atual, os repasses federais quase totalmente fatiados em vínculos ou carimbos a programas e projetos e prioridades pontuais são decididos pelo gestor federal. Os valores são repassados em pacotes que são fechados. A oferta de serviço é fragmentada pelos vínculos de repasse, pela seleção da tabela de pagamento, que tem privilegiado algumas entidades ou algumas especialidades que têm mais poder de vocalização e mais poder de pressão. Segundo, por favor. Saiu agora, foi anteontem, saiu uma portaria na tentativa de regularizar esses repasses, definindo blocos de repasse de recursos, mas mesmo assim esses repasses são feitos de maneira fatiada. Então, os gestores estaduais ou municipais, para receber o dinheiro do Ministério da Saúde, têm que abrir contas específicas, uma para cada bloco de financiamento, que são repassadas uma a cada tempo, e não existe ainda, posteriormente deve ser definido, uma escala para a liberação desses recursos. O único que tem data certa para passar é o primeiro, que é o bloco de atenção básica, é para repassar no primeiro decênio de cada mês, os outros ainda estão indefinidos. Outro, por favor. Agora, a questão do financiamento. O financiamento custeio apresenta o fator central da crise hospitalar e ambulatorial em todo o Brasil. O problema está na que a atenção hospitalar do SUS está constituída, hospitalar e ambulatorial, está constituída uma grande mentira. É de que se pode remunerar o prestador de serviço abaixo dos custos de produção. Isso é uma palavra de dizer, mas é mentira, eu ia tirar essa palavra até, mas é uma inverdade, é uma falácia dizer que remunera os prestadores de serviço, quando, na verdade, todo mundo sabe que está abaixo do custo. O padrão remuneratório PESER vem sendo adotado ao longo do tempo e expressa a relação entre os custos de serviço e os valores de remuneração pela tabela do SUS. Essa discrepância está nessa tabela. A tabela tem uma estrutura interna que apresenta problemas graves dos valores relativos. A lógica da tabela ela foi destruída. Essas tabelas foram construídas em 1980, na época do INAPS, foram absorvidas depois pelo SUS e, ao longo do tempo, ela vem sendo mutilada. Era uma tabela que definia pacote, mas ela era aberta, você sabia cada pacote que tinha. Quanto é que era de serviços profissionais, quanto é que era de insumos, etc., e você tinha um valor. Hoje está tudo num valor fechado, que a gente não sabe o que é que está ali dentro. Se você vai reajustar, por causa de problemas de aumento salarial, você poderia, se tivesse aberta a tabela, reajustar só quando houve aumento salarial. Se houve aumento de insumos, você aumentaria o correspondente ao aumento de insumos, que antigamente era assim. Eu trabalhei muito tempo nessa tabela, eu sou novo ainda, mas desde 1980 eu trabalho nisso. Então, eu trabalhei nessa tabela desde o início, e ela era aberta, era fácil de entender. Hoje ninguém mais entende essa tabela. Por favor. Os porquês dos valores baixos. Primeiro, escassos recursos financeiros, materiais humanos para manter o serviço de saúde operando com eficiência. Isso é recurso financeiro, quando eu coloquei materiais humanos, porque o material humano é parcamente remunerado. A remuneração do trabalhador da saúde dá muito aquém daquilo que se desejava, daquilo que é viável, daquilo que seria viável, daquilo que é possível, daquilo que fosse factível e que tivesse um salário condizente com a responsabilidade profissional. A inconstância de repasse de pagamento do Ministério da Saúde para os pagamentos de serviços conveniados.
Alguns desses repasses são corretos. Eu tenho acompanhado agora o repasse dos recursos para alta complexidade e os recursos para terapia renal substitutiva, que o mês de janeiro foi pago agora, semana passada. Então, não tem essa constância, certo? Outra. Os reajustes dados, eles são inócuos. Está claro há muito tempo que o valor, citando um exemplo das consultas, paga pelo INPS era um valor irrisório. Em janeiro de 94, era 90 centavos. Depois, quando chegou em 98, ela passou para 2,4, que foi corrigido, depois chegou a 2,5, em 96, passou para 2,55. A correção de 2,55 foi somente para as consultas especializadas. Se quiser uma consulta com um cardiologista, com um cirurgião plástico, com um dermatologista, com um endocrinologista, a consulta é R$ 7,55. Ela vai a R$ 10 porque R$ 2,50 é para cobrir os custos do serviço e R$ 7,50 vai para o médico. Todo mundo reclama que os planos de saúde pagam mal R$ 40 ou R$ 60 a consulta, o do SUS dá 50 centavos. E o valor da consulta de R$ 7,55 é o mesmo até hoje, desde 2002. Permanece o mesmo valor irrisório. Outro, por favor. Outro exemplo é o seguinte, eu peguei, por exemplo, a dosagem de glicose, ureia e creatinina. Foi uma coisa que todo mundo conhece, esses exames, que em 1994 o valor desses exames era R$ 1,85. Em 98 era R$ 1,85. Em 2013 é R$ 1,85. Então, há 19 anos, o valor da remuneração de um exame de laboratório é o mesmo. Nós tivemos uma inflação na época, eu peguei ontem no IBGE, a inflação foi de 327%, 26% nesse período. E, no entanto, o valor de remuneração continua exatamente o mesmo. Outro, por favor. Eu peguei alguns procedimentos, por exemplo, na área de cirurgia, só para não falar que eu estou falando só na área ambulatorial. Dos procedimentos na área ambulatorial, eu peguei aqui um exemplo. O setor privado é responsável por 35% de todos os exames diagnósticos feitos no SUS. Quase tudo que o SUS vai fazer de exames e aqueles mais dependentes, tá entendendo? Mais importantes, são dependentes do setor privado. Você pode ver que o setor privado ali representa aqui, ó, procedimento de alta complexidade, ele representa 35%, que 35% corresponde ao setor privado, que é 35% e 36% de tudo que se faz no âmbito ambulatorial do SUS é o setor privado, tanto o filantrópico quanto o lucrativo. Isso é o gasto total do último ano, desse último ano agora, que mostra onde é que nós estamos, onde é que estão realmente os prejuízos e as dificuldades. Seguinte, por favor. Eu peguei da área de internação, por exemplo. Eu peguei alguns procedimentos que foram reajustados. Aqui, todos eles, está aqui o reajuste, até hoje, que está em azul. O único que teve um reajuste superior à inflação até hoje, certo? Foi o parto normal, que foi um incentivo por causa da obstetria, etc. Foi o único procedimento que teve um reajuste superior a isso. Todos os outros, você pode ver que o valor é inferior. O valor é inferior àquele se for colocar a inflação. Lá em vermelho está ali o valor que você colocaria corrigido pela inflação, em azul está o que é pago pelo SUS. Todos eles estão em valores inferiores. Então, não há nenhum procedimento na tabela do SUS, principalmente na área de diagnóstico, e na área de diagnóstico, com ênfase especial à patologia clínica, análises clínicas, que estão mal remunerados, como jamais aconteceu. Outro, por favor. Por outro lado, eu coloquei aqui a lei que jamais foi cumprida. A lei, o artigo 26 da lei de 8.080, eu transcrevi esse artigo todinho para mostrar que eu não estou inventando. Que a remuneração do serviço tem que ser, por os parâmetros de cobertura, tem que ser aprovado no Conselho Nacional de Saúde. Na fixação dos valores e critérios, forma de reajuste, pagamento, remuneração, do tipo desse artigo, tem que ser garantida a efetiva qualidade dos serviços contratados. E, além disso, tem que ser mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
Eu falo isso que essa lei nunca foi cumprida, porque desde 1990 eu estou aqui e todas as negociações que nós fazemos nunca chegamos a esse consenso. Teve uma tentativa de chegar a isso em 94, 95, que teve uma tentativa antes da conversão para o Plano Real, mas não deu certo, acabou de lá para cá, não tive mais nenhum reajuste, e depois com a mutilação da tabela ficou difícil de fazer qualquer negociação. O seguinte, por favor. Então, na nossa opinião, o que tem que fazer? A discussão dos critérios e forma de reajuste, tem que um caráter importantíssimo. Ouvir o contraditório é essencial nas ações governamentais. Nós precisamos ser mais ouvidos nas nossas negociações, nas nossas reivindicações, nas nossas postulações. A necessidade de ouvir, ter aprovação, se aplica a todos os fóruns possíveis, como o Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos Nacionais de Secretários Municipais de Saúde, os Secretários Estaduais de Saúde, e de bom ouvir as entidades da sociedade diretamente envolvidas. Acho que esse é o último. Então, é o seguinte, eu fiz essa explanação rápida, ainda tenho um minuto para falar. Eu faço essas colocações, eu falei anteriormente de uma forma mais contundente, que eu acho que a minha experiência, a idade me permite ser mais explícito, porque nós estamos, como uma entidade de classe, nós somos constantemente instados pelos prestadores de serviço a arranjar alguma coisa. Hoje a meta do Ministério da Saúde é fazer um contrato por metas, mas esse contrato de metas jamais iria funcionar, porque esse contrato de meta, o valor é definido pela tabela. Então não vai adiantar, não adianta. A tabela está difícil de negociar porque ela foi mutilada. Pois é o seguinte, falta dinheiro na saúde. Queiramos ou não, o Ministério, o recurso federal é insuficiente para a saúde. Quando o SUS começou, 75% dos recursos eram federais. Recursos do custeio eram federais, hoje 47%. Então, a cada dia que passa, a participação da União no custeio da saúde é menor. A cada ano que passa, vai diminuindo. Nós temos estudos que vão mostrando essa curva decrescente da participação do governo federal. Todo mundo diz que foi por causa da CPMF. Não é a CPMF. Se nós levantarmos a história da Previdência Social, nós vamos ver que o dinheiro da folha de pagamento, que é destinado especificamente para a saúde, criado para custear a saúde desde o tempo do INPS, isso começou e ficou definido em 1954 no governo Café Filho, e até hoje permanece da mesma forma. Quer dizer, até hoje permanecia da mesma forma até 93, quando foi tirado todo o recurso da folha de pagamento. E esse recurso da folha de pagamento foi criado especificamente para o custeio da saúde. Os trabalhadores hoje, que estão na economia formal, eles continuam recolhendo sobre a folha um percentual do salário, e esse percentual do salário, cerca de 40% da contribuição dele, seria destinada para a saúde. Esse dinheiro não vem mais. E é mais dinheiro do que a CPMF recolheria. Obrigado.